Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Viver Bem aqui na tela da TV Unifev. Ao meu lado, como vocês podem ver, já está aqui o professor Reinaldo de Carvalho. Ele que é docente no curso de Medicina da Unifev e também é coordenador da Rede de Saúde Mental aqui em Votuporanga. E já que a gente está recebendo essa ilustre presença hoje aqui, nós vamos falar sobre saúde mental. Professor, bem-vindo e muito obrigada pela sua participação aqui hoje. Júlia, eu agradeço a participação e agradeço a abertura aqui da TV Unifev, no programa Viver Bem, para a gente falar de um assunto tão delicado que é a questão da saúde mental. Eu acho que hoje talvez um assunto mais em pauta, né, nos lares, e nas casas, nas instituições, mas é importante a gente sempre ter esses espaços e eu acho que é fundamental a abertura que a TV Unifev dá para a gente poder falar de algo tão importante para muita gente. Ô, professor, e já aproveitando esse gancho, eu queria perguntar para o senhor por que o senhor acha que o tema saúde mental segue tão em evidência? Voltou a ser um assunto sem muitos tabus, mas ainda a gente sabe que tem vários. Eu acho que a gente tem uma evidência melhor da saúde mental pós a nossa pandemia do Covid-19, né? Porque até então a gente já tinha meio que uma normatização das questões mentais, e aí a gente meio que deixou isso como muito critérios de normalidade, né? E aí depois a gente volta pós-pandemia a entender que esse sofrimento ele toma uma proporção talvez um pouco mais ampla e isso começa a incomodar bastante a sociedade, né? E as formas como a gente tem vivido no coletivo e no individual. Então eu acho que pós-pandemia tem uma inclinação um pouco aumentada da gente poder reviver novamente os temas da saúde mental com uma certa importância. E quando a gente fala sobre saúde mental, sobre o que exatamente a gente está falando? Então, eu acho que a gente pode dividir em dois momentos, Júlia. A gente tem que falar assim sobre a saúde mental na questão prevenção e promoção, então o que é que a gente faz para manter a nossa saúde mental preservada. E a gente também não pode esquecer de falar sobre os transtornos que acometem de maior frequência, né, e maior relevância a população brasileira e mundial. Né? Então, acho que dividir dessa forma talvez fique um momento algo mais fácil e didático da gente entender que a gente só não vai adoecer mentalmente quando a gente faz a prevenção e a promoção da saúde mental. E esse é o ponto principal da questão hoje em pauta e do que está sendo mais discutido, é como, né? O que a gente pode fazer para manter a nossa saúde mental preservada, né? E, assim, e o que não devemos fazer para ter sintomas significativamente de um prejuízo e posteriormente isso ser um diagnóstico psiquiátrico. E como que a gente pode fazer, E professor? eu acho, até antes de como a gente pode fazer, eu queria só trazer aqui, né, em forma de esclarecimento para a população, é, que até, vamos colocar assim, até meados dos anos 2000, do início dos anos 2000, a questão de ter um transtorno mental sempre foi, para toda a sociedade, uma questão de muito preconceito. Né? Então, assim, as pessoas que. E isso a gente tem registros lá da Idade Medieval, não é uma coisa de agora, né? Porque é quando surge, né, o primeiro registro de instituição psiquiátrica no mundo é datado de 1820 a 1826, quando surge o primeiro hospital psiquiátrico. Então, o hospital psiquiátrico ele surge com essa ideia, essa necessidade de tirar do convívio da sociedade aquilo que era intitulado como anormal. Né? Então, assim, era meio que uma ideia daquilo que não serve para a sociedade, então a gente Tem que ser isola. Tem que excluído. ser excluído, tem que ser isolado. E esse modelo de instituição, ele pegou tanto na sociedade, né? Assim, trouxe tanto uma necessidade social de que aquilo que a gente não queria, a gente então tirava. E aí eu acho que isso tomou uma proporção e o mundo inteiro replica esse modelo, e o Brasil não diferente, replica também. E aí só nos anos 60, né, isso em 1820, só depois nos anos 60 que a gente começa a ter um movimento de falar, ó, mas quem tem um transtorno psiquiátrico mental, ele não precisa ser isolado da sociedade. Ele pode conviver em sociedade. Só que a gente teve depois dos anos 60, a gente teve décadas discutindo como isso seria na sociedade, né, que teve todo um movimento aí que nasce na Itália chamado de reforma psiquiátrica,
e que a ideia era que as grandes instituições psiquiátricas não praticassem apenas o asilamento de quem não tinha condições de conviver na sociedade, né? Que todo mundo tem condição de conviver em sociedade e que sociedade é essa que a gente quer conviver, né? E aí é quando começa no mundo inteiro nascer esse movimento, no Brasil não diferente, a gente também vai reproduzindo esse movimento no Brasil. E esse movimento, né, que inicia lá na Europa na década de 60, só chega aqui pra gente em meados dos anos 80. E aí a gente 20 teve, anos né, 20 depois, anos né? depois, e ainda no Brasil, tardiamente, a gente teve a extensão desse movimento que durou até o início dos anos 2000. Então, no Brasil, a gente pode afirmar que a pauta saúde mental só começa a ser discutida dentro da sociedade de uma forma mais igualitária, de uma forma mais de direito, mais a questão humanista, no início dos anos 2000, ou seja, ontem, Recente, né? muito recente, né? Assim, então, essa história recentemente começa a ser discutida no Brasil, só que a gente ainda não estava apto a discutir a saúde mental, a gente estava discutindo a doença mental, né? Assim, porque o que a gente tinha eram as grandes instituições promovendo os asilamentos e as pessoas privadas de liberdade e que tinham que fazer o tratamento lá fechado, né? Não poderia fazer um tratamento aberto. E aí só a partir dos anos 2000 que a gente começa a discutir isso. E aí eu falo que a gente teve aí uma década discutindo isso, como é que isso ia ficar, quando a gente tem daí o surgimento de outros equipamentos de saúde para tratar o transtorno mental não privado de liberdade. E aí essas pessoas começam então a fazer um tratamento ambulatorial, ou o que hoje se denomina como CAPS, né? Mas e aí depois que a gente deu conta de discutir isso na sociedade, eu estou falando agora do Brasil, é que a gente começou a discutir a saúde mental. Então, assim, não tem uma década ainda plena que a gente vem discutindo a questão da prevenção do adoecimento mental, né? Então, assim, é muito recente. E aí a pergunta que todo mundo faz é, mas como que a gente mantém a nossa saúde mental preservada, né? E aí eu acho que, como isso é muito recente, essas discussões, a gente tem que entender que tem a nossa composição humana, né? Ela tem três esferas que a gente precisa respeitar, né? Três tripés de sustentação que a gente precisa respeitar, que é o físico, que é o psíquico e mental e que é a espiritualidade, né? Assim, e quando eu falo de espiritualidade, eu não estou falando de religião, eu estou Sim, sim. falando da crença de cada um, né? Da cultura, e eu acho que isso tudo diz respeito a nós. Então, quando esse tripé ele está bem alinhado, a gente se sustenta mentalmente. Quando a gente não tem esse tripé ajustado, é quando a gente cai, né? É quando a gente não se sustenta. E aí eu acho que para ter uma saúde mental preservada, a gente precisa falar do físico, a gente precisa falar do psíquico e a gente precisa falar do espiritual. Não tem como. É. O professor, e aproveitando que o senhor falou sobre a questão de ser uma discussão recente, e a gente coloca aí mais ou menos uns 10 anos. O senhor acredita que a partir de 2019, 2020, por conta da pandemia, esse crescimento foi ainda maior? Sim, eu acho que esse crescimento foi ainda maior, porque é, existe a necessidade mais ampla da gente discutir isso, não só, aí retomando, não só pela questão da pandemia, Júlia, mas tem um outro fenômeno acontecendo atualmente na sociedade dita contemporânea e civilizada, que é a gente está vivendo muito em bolhas, né? Assim, a gente está se isolando do convívio social, assim, mas quando me perguntam, mas o que é que você atribui isso? Eu atribuo, por exemplo, o uso das telas. Né? Assim, quantas crianças a gente vê presa no No celular. celular e não se sociabilizando? E aí, como eu quero que essa criança desenvolva uma habilidade social que tem tudo a ver com saúde mental, se ela está presa a uma tela? Né? Então, assim, acho que os modos operantes do como a sociedade civilizada, né, e contemporânea vem se relacionando também é um fator que está prejudicando a saúde, a qualidade da saúde mental da população, que está sendo algo estudado que proporciona o desenvolvimento de um transtorno mental, né? Assim, porque eu já vi, e você deve ter visto isso, crianças que quando o pai tira o celular, ela entra num quadro de ansiedade porque ela quer voltar aquilo de novo. Ela quer voltar ao contato com aquela tela. E aí a criança tem sintomas de uma ansiedade generalizada ali, igual a um transtorno. E você fala, mas pera, o que é isso?
Né, assim, o palco disso agora, e eu até faço uma previsão aqui, aproveitando o espaço, do que a gente vai viver agora com o início do ano letivo, que tem a lei que proíbe o celular nas Sim. escolas. Então, assim, como que a gente está preparado para isso agora? Né? Eu acho que esse modus operandi da sociedade, e que não estou aqui culpabilizando as telas, eu estou dizendo que a gente deixa de ter uma convivência social, que é para a gente adquirir habilidades das quais a gente não está adquirindo, e que isso, consequentemente, irá refletir na nossa saúde mental. E aproveitando, né, que o senhor tocou nesse tema de crianças usando telas, agora é período de férias, daqui 2 semanas, 3 no máximo, essas crianças estão voltando para a sala de aula. E essas telas, elas atrapalham o cognitivo das crianças, o aprendizado, mas muitas vezes elas servem como rede de apoio que os pais não têm. Uhum. Como que a gente pode fazer, professor, para tentar solucionar esse problema, ou então, pelo menos acalentar esses pais que muitas vezes não têm o que fazer, e aí por isso que essa criança ficou esse tempo todo de férias usando um telefone, um computador, um iPad, enfim. Sim. A orientação que eu sempre dou, e a gente vem dando já há um tempo, Júlia, é que assim, ó, é, a qualidade em que você dá para as relações não é estabelecida apenas pelo tempo. É como se faz, porque eu vejo pais, às vezes eu pego, né, pais dizendo, não, mas eu tô lá com o meu filho, eu fico com ele o tempo inteiro. Então, mas você fica com ele o tempo inteiro como? Né? Ele numa tela e você na outra. Então, o fato de vocês ficarem 4 horas na sala juntos, cada um numa tela, não significa estar junto. Assim, qual é a qualidade que você dá para essa interação? Então, eu acho que isso meio que se confundiu na sociedade atual, né? Que acha que o tempo que eu permaneço ali é o suficiente. Não, a questão não é o tempo. A gente tem que parar para pensar em qual é a qualidade desse tempo. Porque quando eu penso na qualidade desse tempo, é que eu vou conseguir, de certa forma, fazer com que a minha saúde mental e de quem está próximo a mim talvez tenha um desenvolvimento um pouco melhor, e a gente cria ali outras habilidades melhor do que ficar preso numa tela, né, assim. E aí, e eu acho que a gente precisa repensar em retomar coisas que no passado se faziam, né, assim, o quê? Mas o que coisa no passado se faziam? Quando a gente ia visitar a casa de um vizinho, né, assim, hoje as pessoas perderam isso. Quando a gente, eu não sei de onde você vem, Júlia, mas por exemplo, da onde eu venho, as pessoas colocam cadeiras na calçada para conversar no final da tarde. Sim. Então, assim, nunca mais a gente viu ninguém fazendo isso. Hoje em dia tem muita gente que não conhece o seu vizinho e mora na mesma casa há anos, né? Exatamente. Então, eu falo, esses modos também atrapalhou bastante. Uma outra coisa que eu acho que não contribui para a nossa saúde mental é a necessidade da gente querer seguir um padrão. E muitas vezes esse padrão é imposto por normativas de uma sociedade que é normativa. E aí eles colocam a sociedade, nós, né, colocamos um padrão de normalidade, e aí a pessoa que não consegue se enquadrar naquele padrão de normalidade sofre muito. E esse sofrimento vai trazer o prejuízo do sofrimento mental, que é outra coisa que a gente precisa também dividir, né, assim, que tem o que é sofrimento psíquico e tem o que é transtorno mental. O sofrimento psíquico é quando eu tenho um sintoma de característica flutuante e me traz prejuízo na capacidade funcional também flutuante, ou seja, não é algo permanente. Vou dar um exemplo aqui, choro fácil. Assim, tem muita gente que fala, eu tenho choro fácil, então eu estou deprimido? Não, você tem um sofrimento psíquico. Porque isso te atrapalha no seu dia a dia? Não, isso não me atrapalha no meu dia a dia. Então eu não posso dizer que isso é um transtorno, isso é um sofrimento. Em contrapartida, tem o que a gente chama de transtorno. Como que eu diferencio isso? Um transtorno, ele é um conjunto de sintomas manifestado no mesmo indivíduo por um determinado tempo, porque tem que ter esse tempo, provocando um prejuízo funcional. Então eu tenho choro fácil, insônia, inapetência, isolamento, que eu não tenho mais vontade de sair, angústia, e tô com o meu prejuízo de memória. Opa, eu tenho seis sintomas. Há quanto tempo? Eu já estou sentindo isso há uns 120 dias. Opa, pera. Isso é transtorno. Isso é sofrimento. E a gente não tem dado muita atenção para quem está em sofrimento. É meio que a gente deixa passar batido. E aí eu digo que quando tem alguém em sofrimento que não recebe a devida atenção, isso vai virar um transtorno.
Então, o que que a gente está tendo agora na sociedade? Muita gente sofrendo emocionalmente, psiquicamente, sem receber devida atenção, porque é aquela coisa, passa. E a gente mesmo, às vezes, incorpora isso. Não, mas vai passar. Tô sentindo uma angústia. Não, mas isso passa, é rápido. Assim, a gente precisa dar mais atenção para esse sofrimento. E a gente, enquanto nós, para nós mesmos, e pro outro também. Se eu tenho alguém. E isso tá nas relações. Aí a gente volta de novo nas relações. Porque quantas vezes a gente encontra um colega de trabalho e ele chega com aquela cara, você fala, ih, não tá bem hoje. O que aconteceu, né? Assim, mas muitas vezes a gente nem Nem prefere nem pergunta. perguntar. Falar, não, não vou entrar, não tenho nada a ver com isso. Não, eu não quero fazer essa pergunta. Mas eu acho que a gente deveria fazer. Que era o que a gente fazia no passado. Assim, a gente fazia muito isso. E aí, quem está nesse sofrimento recorre às telas, inclusive, até para esconder. Né? Assim, recorre à tela, recorre a compras, recorre ao uso de droga. Né? Assim, ele vai se reportar a outra coisa para aplacar essa angústia. A alimentação errada, né? A Alimentação gula, né? errada, os padrões compulsivos. A gente está vivendo aí agora a era dos jogos de aposta por celular. Sim. Tem aparecido um monte de pacientes no serviço dependentes já disso. E quando a gente vai fazer um histórico objetivo, a gente entende que essa pessoa recorreu a esse artifício para lidar com a própria angústia. Né? Assim, que ninguém não foi dada a devida atenção. Então acho que a gente precisa começar a prestar mais atenção nas relações e na qualidade, não é o tempo. Qual é a qualidade da tua relação? Não interessa o tempo, porque assim, mais válido eu sentar com meu filho 40 minutos e montar um quebra-cabeça, mas estar ali presente eu e ele, Do que eu ficar 4 horas na mesma sala, cada um numa tela. E você dizer, não, mas eu fiquei 4 horas. Não, mas isso não significa nada. É como se não estivesse lá. É como se não estivesse ali os dois. Então, acho que em todas as relações, eu estou usando aqui a relação pai-filho, mãe-filho, mas em todas as relações de amizade, né? Ligar para alguém e falar, olha, o que você está fazendo Amor, hoje? casamento, Sim, relações no trabalho. No trabalho, né? O que você vai fazer final de semana? Né? Assim, eu acho que a gente começa a pôr a cadeira na calçada, né? Sim. E falar do vizinho, e conversar com o vizinho, ainda que seja para falar mal do outro vizinho, né? Que tá tudo bem, mas a gente precisa retomar essa qualidade das relações. Porque se a gente não retoma, não tem como a gente falar de uma saúde mental preservada. Professora, a gente vai dar uma pausa rapidinho aqui no Viver Bem. No próximo bloco, a gente vai falar sobre a relação entre a saúde mental e as redes sociais. Não saia daí! Estamos de volta. No Viver Bem de hoje, a gente está recebendo o professor Reinaldo de Carvalho. Ele que é especialista em saúde mental aqui em Votuporanga, docente do curso de medicina da Unifev. Professor, mais uma vez, obrigada pela sua participação aqui com a gente. E eu já retomo o nosso assunto perguntando para o senhor a relação entre a saúde mental e as redes sociais. Sim, acho que o principal norteador dessa relação entre saúde mental e as redes sociais é proporcionar um isolamento para a pessoa que antes a gente não tinha, e mais do que isso, esse efeito de querer seguir um padrão. Tudo tem que estar dentro de um padrão. E as redes sociais, elas trazem muito isso. Né? Assim, eu vejo muito adolescente querer reproduzir padrões, e isso está refletindo, por exemplo, na educação. De carreiras que a gente tinha anteriormente, que eram super disputadas, né, que todo mundo queria prestar um vestibular, entrar, e hoje eu vejo os adolescentes no ensino fundamental falando, eu quero ser youtuber. TikToker. Eu quero ser tiktoker, eu quero ser qualquer coisa nesse sentido. Porque acha que é fácil, é rápido, e isso traz, é como se fosse droga, porque traz pra gente essa sensação prazerosa momentânea. Eu falo que as redes sociais, elas são muito disso. Trazer pra gente um prazer, um bem-estar, né? Ali rápido, momentâneo, mas ele não se sustenta. Né? Assim, fato é que a gente tem aí a relação de pessoas que vivem nesse meio e que têm sofrimento e que até tentam contra a vida quando são cancelados, quando são retirados da mídia, quando são, né, e que usa muito o termo do cancelamento, e pessoas que adoecem mentalmente assim de um jeito profundo, porque vivia muito daquela relação. Então eu falo que é uma relação quase que ilusória, né? Porque ela não se sustenta por muito tempo. Então acho que o cuidado que a gente tem que ter
E eu acho, ao contrário, né, também disso, tem o bom uso, né, assim, é saber o que a gente está usando dessa relação com as mídias, como que isso é usado, porque eu acho que quando se usa de uma forma coerente, de uma forma controlada, de uma forma saudável, tem o seu benefício. O Sim. problema é a gente usar isso de forma demasiadamente apenas para suprir um vazio. E eu vejo que isso tem uma relação mesmo com esse isolamento que a sociedade, né, se põe, né? Então eu entro nisso porque é uma forma de eu ter um retorno rápido. Eu quero ter não sei quantos mil seguidores, né, eu quero colocar um conteúdo que vai ter não sei quantas visualizações, mas por uma satisfação muito pessoal, né? E assim, e ter cuidado com isso, porque isso talvez pode não se sustentar. Então, Professor, e fala pra gente sobre essa questão de, por exemplo, o senhor é coordenador da rede aqui de saúde mental em Votuporanga. Como são feitos esses atendimentos? Quais transtornos, quais tipos de sofrimento vocês atendem lá? E como que as pessoas podem fazer para pedir ajuda? sim. Então, aqui no nosso território, Júlia, a gente tipificou o transtorno e o sofrimento mental de três formas. Então, tem aquilo que a gente chama de que é grave e complexo, o transtorno mental grave e complexo, tem o que a gente chama de moderado e tem o que a gente chama de leve. O que a gente chama de leve? Leve é quando a pessoa tem um sofrimento, mas ela não tem um conjunto de sintomas, então isso não é um transtorno. Mas em um determinado momento ela tem esse prejuízo da funcionalidade flutuante. Esse indivíduo, ele pode buscar ajuda na atenção primária, na unidade básica de saúde mais próximo da sua casa. Assim, você vai lá na unidade básica de saúde, vai passar num acolhimento com a enfermeira, vai passar no atendimento da consulta com o médico e que vão direcionar. E você vai contar o que está acontecendo para ele. Isso é o que a gente chama de sofrimento. Por exemplo, o paciente que tem insônia. Eu tenho uma insônia, não é porque eu estou preocupado demais com o meu trabalho, sabe, coisas que são do nosso cotidiano, Sim. mas que às vezes a gente consegue resolver de outra forma. Então, assim, tá bom, eu estou tendo insônia, então eu vou tentar dormir mais cedo e vou fazer atividade física. Assim, eu resolvi por mim. Mas tem gente que às vezes não consegue fazer isso, ou não quer fazer, né? Assim, então acaba tendo um sofrimento mais amplo com a insônia dele. Então, procurar a unidade de saúde, né? Porque vai receber atendimento. Isso é de baixa complexidade. Isso não é o que a gente chamaria de um transtorno, é um sofrimento. Mas hoje aqui em Votuporanga você pode buscar atenção básica e hoje a gente tem na atenção básica aqui em Votuporanga não só o atendimento com enfermeira e médicos, mas a gente tem atendimento com psicólogos. Então eu acho que isso é uma iniciativa da nossa gestão aqui na cidade. Isso é legal, isso é funcional e isso é bom, né? Ter o profissional da psicologia hoje lá na atenção primária. Eu vou usar até essa palavra, mas eu nem deveria usá-la, mas eu acho um luxo, né? Assim, eu acho que a gente tem uma saúde em Votuporanga muito bem Estruturado. estruturada. O que é média complexidade? É o indivíduo que não conseguiu resolver a baixa complexidade aqui, aquilo continuou se estendendo por muito tempo e ele começou a ter um prejuízo funcional. Esse indivíduo, e quando eu falo prejuízo funcional, estou falando da, da escola, das relações, do trabalho, né? Prejuízo na vida, no cotidiano. Então eu deixo de ir à escola, eu começo a faltar do emprego, então, isso já é média complexidade. Esse sofrimento já está atrapalhando o A minha cotidiano, a rotina. rotina. Então, essa pessoa ela precisa ir lá para o ambulatório. Lá no ambulatório, o que a gente tem? Basicamente, o atendimento psicológico, individual ou em grupo, e atendimento psiquiátrico, especializado. Porque é a pessoa que vai precisar do olhar do especialista. E em um determinado momento, esses sintomas, quando a pessoa não procura ajuda, quando não tem o atendimento adequado, isso vai se cronificar. E quando se cronifica é o que a gente chama de grave, que é quem já tem um prejuízo funcional total. O indivíduo ele deixa de fazer as coisas, é aquelas histórias que a gente escuta. Tá com depressão, tá há 15 dias dentro do quarto fechado. Tá tão ansioso que não consegue parar em nenhum emprego e brigou com todo mundo. Assim, esse já tem um prejuízo. Então, esse indivíduo vai para os CAPs. Por que ele vai para os CAPs? Porque o CAPs é um equipamento de reabilitação. Reabilitar eu preciso trabalhar o psíquico desse indivíduo para ele voltar para a sociedade. Porque a tendência dessas pessoas é se isolar. Né? Assim, e aí a gente ainda tem outros dispositivos, que seriam as internações, que é indivíduo que é encaminhado para um hospital. Hoje a gente não tem mais internações em que você vai ficar lá morando, né?
graças a Deus a pessoa vai estabilizar, vai receber alta. Então a gente tem mas isso é para o que a gente chama de agudos, né? Para quem tem um risco eminente de vida ou coloca a vida de alguém em risco por conta do sofrimento mental dele, então ele precisa da hospitalização. A gente não tem aqui em Votuporanga, mas a gente tem na rede, né, para Pontos onde de a gente referência. direcionar as nossas referências. E aí o paciente é encaminhado para lá. Mas, basicamente, a gente tem aqui condições de atender em toda a modalidade. Eu acho que isso é um diferencial da rede de Votuporanga. E de todas as idades, porque a gente também tem o CAPS infantil, né? Isso, e aí lembrando, você trouxe, me fez lembrar bem disso, Júlia, a gente não tem só o CAPS 2, né, que é para transtornos mentais, mas aqui em Votuporanga a gente ainda tem a modalidade CAPS álcool e drogas, que é exclusivo para indivíduos que têm um sofrimento em decorrência do uso de substância ou outras dependências. Eu estou falando álcool e drogas, mas ele é um serviço da modalidade hoje, porque hoje a gente tem lá no acompanhamento para outras dependências, como o jogo patológico, né, o comer compulsivamente, porque isso tudo está dentro da dependência. Sim. Então acaba indo lá para o CAPS AD e a modalidade infantil, que é o nosso equipamento mais recente, tem aí 1 ano e meio, que é para os transtornos mentais na infância. E aí uma pergunta que todo mundo sempre faz: nossa, mas a gente precisa ter um equipamento de saúde para tratar para criança? Parece que é algo tão distante, né? E aí isso é o que me choca mais, Júlia, porque assim, é um serviço que a gente tem, acho que atualmente na rede de saúde mental é o que a gente tem o maior número de atendimentos e de pacientes em atividade, né, que a gente chama de plano terapêutico, é no CAPS infantil. Assim, não deveria ser desse jeito. E aí é uma chamada de atenção que eu quero dar aqui em toda a sociedade. O que é que a gente está fazendo com nossas crianças? Eu acho que a gente precisa retomar coisas que traga para as crianças relações mais saudáveis. Né? Assim, porque ter um equipamento de saúde mental, para criança, de verdade, eu não acho isso vantagem nenhuma. Né? Assim, eu acho que a gente precisa discutir melhor isso. Né? Mas aqui em Votuporanga a gente tem, e aí eu acho que uma coisa que pode ficar aqui para esse nosso momento é qualquer sofrimento de base psíquica, né, assim, e mesmo que o outro não perceba em você, mas basta você se perceber. Eu falo, se você se perceber triste, se você se perceber angustiado, se você se perceber ansioso, procure a unidade básica de saúde. Tá joia. Professor, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu agradeço imensamente a sua participação aqui no Viver Bem. Muito obrigada. Júlia, eu que agradeço, espero ter contribuído aqui com o programa. Importantíssimo esse momento, até para trazer informação para a sociedade. Então, hoje aqui em Votuporanga a gente tem uma rede que eu considero uma rede muito ampla e bem servida para a gente poder dar conta dessa questão da saúde mental, mas eu conto com o apoio de todo mundo. Isso não pode ficar só na esfera da saúde. A gente, enquanto sociedade, precisa se mobilizar para poder fazer alguma coisa e, a partir disso, a gente ter uma sociedade mentalmente mais saudável. Tá joia. Professor, muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Pessoal, o Viver Bem de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até mais.